Olá, seja mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos, tá? Hoje eu estou trazendo o Intel Core i3 3220, tá? Ele é pertencente à terceira geração de processadores da Intel e seu ano de introdução foi em 2012 com microarquitetura de 22 nanômetros. E a gente sabe que quanto menos nanômetros, melhor, tá? Mais tecnologia, mais dissipação de calor, menos buscas e entre outras coisas, uma série de tecnologias. E hoje a gente vê basicamente a Intel chegando aí a 10 nanômetros e assim sucessivamente a gente vê que tem um avanço muito interessante aí. Preço do produto na época ficava em $117, hoje em dia você encontra entre 159 a 220 reais. Então não perca tempo, já começa a montar o seu set aí, vai valer muito a pena, tá? Núcleos e threads, ele tem 2 núcleos e tem 4 threads, então são 2 linhas de instruções por núcleo, tá? A gente sabe que eu sempre gosto de simplificar para poder ficar mais gostoso e você não perder o seu tempo na hora de você comprar esse processador, é que às vezes nem sempre o aplicativo vai utilizar 2 linhas de instruções, tá? Normalmente ele utiliza uma linha de instrução, mas só que o que acontece? Com o avanço da tecnologia e nos dias atuais, pode ser que sim, ele utilize essas 2 linhas de instruções aí. Tecnologia Turbo Boost ele não tem, tá? A gente sempre quando fala sobre a questão de Turbo Boost, não é só pela questão do overclockzinho automático ali que a Intel faz, não. A gente vê também que a gente pede sobre a questão de consumo automático de energia. Quando você está utilizando o computador ali tranquilamente, assistindo um vídeo, outra coisa, ele dá aquele clockzinho básico ali, né? Aquela coisa boa. Quando você vai jogar um jogo, automaticamente ele aumenta esse clock dentro dos padrões e a segurança que a Intel permite que você tenha, tá? Ele aqui não tem, mas não esquenta a cabeça com isso. O clockzinho dele aqui é básico, né? Bem baixinho. Então você vai ter um processador com mais eficiência, entre aspas, assim, de energia, tá? Ele tem um clock básico. A gente sabe que os processadores da terceira geração, pelo menos o i3, eram processadores assim de entrada, então a gente vê que ele tem um clockzinho básico aí, tá? Memória cache ele fica em 13 MB de cache, o que ele não puder buscar ali pertinho do processador, ele busca na sua memória RAM. Ele vai ter um pouquinho de lentidão, né? A gente já sabe que ele vai ter, mas dependendo do set que você for arrumar aí, você pode tornar logicamente esse processador um pouquinho mais rápido, tá? Tipo de memória DDR3 trabalhando a 1333 e vai até 1600 com o seu limite máximo de 32 GB, tá? Em questão de jogos, a gente vê que 16 e 32 GB teve a mesma quantidade de FPS e na maioria das vezes também de 8 GB jogando teve a mesma quantidade também de 16 e de 32. Então não faça investimento. Geralmente a placa-mãe que a gente utiliza, ela não suporta 32 GB. Então dificilmente você vai ter uma placa-mãe que tenha o suporte para o 32 GB, mesmo o processador permitindo isso. Então pode fazer um investimento sim em 8 GB de memória RAM ou 16 GB se você quiser ter um pouquinho de memória RAM sobrando aí, tá ok? Controlador de memória, ele possui 2 canais, né? Trabalhando aí em Dual Channel. A gente vê aqui que Dual Channel ele já é um pouquinho bem antigo, dificilmente vai ter uma placa-mãe que não tenha 2 canais aí para você trabalhar, tá? Single Channel, você aí, no caso, utilizaria apenas uma memória em uma baia. Dual Channel, 2 memórias aí pares, né? Vamos colocar pares assim, 4 GB num canto, mais 4 no outro canto, e você tem um total de 8 GB e assim sucessivamente para você ativar o Dual Channel, tá? O Flex Mode, que é aquele tipo de mistura de memórias, 4 GB no canto, 8 GB no outro canto e assim sucessivamente, tá? Tem o Triple Channel que você pode ativar isso, logicamente, se você tiver um controlador para isso no seu processador e outro que possa responder na sua placa-mãe. Então você tem que ter controlador no seu processador e na sua placa-mãe, tá? Quem tem na sua placa-mãe, se tiver apenas 2 canais, então não tem como você fazer um triple channel ou um quadri channel também, tá? Então você fica limitado a isso. Quadri channel na verdade é mais para servidores, que geralmente são 4 canais que tem ali, e você também tem que ter o suporte na sua placa-mãe, tá ok? E só para poder finalizar esse negócio de controle de memória aí, você que já possui os 2 canais aí, é o ápice, é o melhor que tem aí
para você estar fazendo aí a sua máquina game. Então não esquenta muito a cabeça com isso não, de flex mode, alguma coisa assim, né? Trip channel, quadri channel e por aí vai, né? Dual channel é o melhor, é o mais básico, é o que você vai conseguir mesmo, mais fácil de ativar. Outra coisa também, se você não conseguir ativar, se não tiver no alto ali, você seleciona lá no seu setup lá e pode fazer essa seleção manualmente também, tá? Socket da placa mãe para você comprar aí para o seu processador é o 1155. Então você vai fazer esse tipo de pesquisa ou no Mercado Livre ou o tipo de plataforma que você desejar aí, tá? TDP ele tem aí basicamente 55 watts. Eu achei ele bem fraquinho. Então você não precisa estar comprando aí um cooler de 120, 135, né? Um cooler de 100 TDP aí seria interessante para você dissipar esse calor aqui e para você jogar. Eu sempre gosto de ter folga, então eu sempre vou aconselhar você aí utilizar um cooler de 120 TDP para você ter folga, porque geralmente quem tem 1.3 vai querer fazer futuramente aí um upgrade aí para outros processadores, tá? No caso aí de 5 e 7, logicamente com o mesmo socket, tá? Vídeo integrado ele possui sim, é o 2500F, tá? Geralmente eu gosto de colocar alguns jogos que são compatíveis, mas você não pode estar relacionando esses jogos com jogos pesados. São jogos que ficavam na época ali na casa dos 2010, 2019, né, 17 ali, e você tinha jogos. Hoje em dia a gente já tem jogos até na internet, fica difícil você jogar esses jogos aí. Então te aconselho você a estar utilizando aí uma placa de vídeo, tá ok? Controlador PC Express, ele só tem o 2.0, então não faça investimento em placas de vídeos extravagantes ou em placa-mãe, né, mais caras. Então você tem que comprar uma placa de vídeo aí. Geralmente você pode utilizar aqui até uma 750 Ti, que ficaria interessante, uma 560 Ti ou uma 560, mas nada do que isso aí, tá? Não vai muito avante aí não. Para esse tipo de processador aqui seria mais interessante você utilizar uma placa de vídeo aí, ok? Questão de placa mãe, a mesma coisa, não faça investimento numa placa mãe que tem aí um suporte ao 3.0, usa apenas um de 2.0 mesmo, tá? Fonte potência real é outro grande problema que a gente encontra, então utilize sempre fonte potência real, não utilize fontes genéricas, tá? E sobre a questão do PFC ativo, não utilize nem o que não tem, logicamente, e nem também o passivo também não, utilize sempre o ativo. Isso aí, especificando bem, deixando bem resumido mesmo, evita você ter desperdício de energia, jogando literalmente energia fora, e a gente não quer isso, tá? Deixar esse quadro aqui bem especificando assim para nós. E anomalias que a gente sempre gosta de falar sobre questão de processadores são jogos com travamento, desligamento do sistema, superaquecimento, tela azul da morte, falhas na memória RAM e muitas outras coisas relacionado à fonte não real, tá? Então utilize sempre fonte potência real. Eu utilizo sempre da Cooler Master ou da Corsair, tá? Eu utilizo a qualidade bronze, que é a mais barata e fica mais em conta para você estar utilizando aí. HD ou SSD, utilize logicamente SSD, e o HD você pode deixar aí para poder fazer com seus armazenamentos, jogos e entre outros, tá? Para o seu SSD você vai utilizar o SATA 3.0, tá? Não utilize outro tipo de baia não, aqui você vai ter mais desempenho, né? E vai respeitar a leitura e a escrita do seu SSD. Geralmente HD ele tem 50 aí, de escrita, né, 50 MB de escrita e 120 de leitura. Já um SSD comum que a gente utiliza aí fica na casa de 545 MB de leitura e 465 de escrita. Eu utilizo o azul, né, da Western Digital, ele fica em 560 de leitura e 530 de escrita. Leitura, escrita, o que é isso aí? Para poder simplificar, a leitura ela está relacionado a você simplesmente iniciar, né, um programa, né? Você clica no programa, ele abre aquele jogo que você gosta, isso aí basicamente aí. E gravação é quando você copia, né, aquele arquivo, cola, né, copia de novo, e isso aí tá relacionado a
escrita, tá? Ou gravação, como as pessoas preferem dizer. E anomalias que acontecem com SSD, basicamente está relacionado, ela fica ali na escrita. Geralmente você tem uma escrita ali de 465, então ele pode cair para 50, né? Fica meio estranho isso aí. Então lembre-se sempre de usar a fonte potência real. E para finalizar aqui, a gente vai falar sobre questão de pasta térmica. Utilize sempre as melhores, né? Tem muita pasta térmica aí, prata, né? Tem diversas cores aí, ou tem muita pasta térmica muito boa que você pode estar utilizando. Utilize sempre a melhor. E outra coisa, antes de eu finalizar, não coloque, tá, seu computador diretamente na tomada, que isso aí vai ficar meio ruim para você, tá? Utilize sempre filtros de linhas de qualidade, tem diversas aí, você pode escolher o melhor aí. Agradeço vocês, estamos sempre juntos, não deixe de se inscrever e vem logo fazer parte da nossa comunidade.